Bom, então, só me digam se tá aparecendo a tela, se vocês estão conseguindo visualizar bem, se tá muito pequeno, se é para mim aumentar, ou tá tudo certo. Sim, dá para ver já. Beleza. Eu só vou voltar na mesma planilha aqui, né? E que é a que a gente já viu semana passada para situar onde estamos e para onde vamos, né? Então, hoje é dia 15 e a nossa aula vai ser para citar algumas coisas da parte financeira. Obviamente, a parte financeira, as entregas dela serão apenas dia 12 de novembro, tá? Porém, a gente precisa desenvolver isso, né? Então, temos aí em torno de um mês para fazer até o final da parte financeira, inclusive, né, terminar a análise de mercado e de marketing, que é até semana que vem, né, até a quinta da semana que vem, mas eu sei que, à medida que vocês estão fazendo análise de mercado e análise de marketing, vocês podem fazer, né, o plano operacional. Então, podem seguir, né, deixam a análise de mercado e de marketing, né, análise de mercado, principalmente, né, correndo, né, no caso, a pesquisa que vocês enviaram para os seus clientes, potenciais clientes, para entender como é que é esse mercado que vocês estão inseridos, e aí vocês podem desenvolver os outros elementos que contemplam o plano de negócio, né, porque está fazendo um que não consegue fazer o outro, né, claro, mercado e marketing estão juntos porque eles andam juntos já, né, mas o plano operacional a gente pode fazer e algumas partes do financeiro a gente pode fazer. E eu vou citar questões do financeiro aqui na intenção de fazer com que eu puxe vocês para desenvolver as atividades, porque olha só, a gente começa as apresentações dia 5 do 11. Então, assim, por mais que eu tenha até dia 12 para entregar o financeiro, quem vai apresentar, ter a apresentação do plano de negócio dia 5, né, e até no dia 12, inclusive, vai precisar ter os dados do financeiro pronto, né? Infelizmente, vamos fazer um sorteio das apresentações, onde teremos 5 grupos para apresentar a cada dia, né? Então, quem for os 5 primeiros grupos do dia 5, infelizmente, vai ter que ter um terminado financeiro antes, né? Então, assim, a previsão é até, né? Mas a palavrinha é até, não né? Data de dia 12. Então, quem for no dia 5, então tem um prazo mais curto que é no dia 5, tá? Então, eu coloquei até sorteio aqui, ó, mas eu vou fazer o sorteio hoje, porque aí eu boto uma pressãozinha para quem precisar fazer precisar apresentar no dia 5, então sabe que vai apresentar no dia 5 já, então precisa dos dados e elementos do financeiro, tá? Então, aqui, a princípio, claro, tem a videoaula lá, tá gravada e tal, mas o financeiro é puxadinho, tá? Então, assim, é a parte que a galera fala assim, é mais chata, mas é a mais complicadinha para fazer, então causa mais dúvida. Então, é aqui a hora que vocês chegarem que vocês vão ter muitas dúvidas, tá? Então, assim, não deixem de fazer de última hora, porque aí pode complicar um pouquinho, né? É óbvio que, né, cada uma das empresas tem características específicas, então, assim, o plano de negócio, por mais que seja parecido essa ordem de fazer os planos, eles são individuais, né? Tem características individuais. Cada empresa tem seu segmento, então tem formas de atuar de forma diferente. Então, assim, são especificidades de cada empresa, então cada plano de negócio, por mais que tenha mesmos elementos para fazer, vai ser totalmente diferente uma da outra, né? Então, assim, hoje a gente está no dia 15, vamos ver o financeiro, eu vou fazer o sorteio já, tá? Aí eu tenho aqui a ordem do sorteio. E aí, semana que vem, que é dia 22, tem as entregas lá da análise do mercado e marketing, relatório, né? Lembrando que é tudo relatório.
A apresentação a gente só vai fazer quando a gente terminar tudo isso aqui. Então, é como se eu fizesse novamente um pitch dessa empresa, e eu vou estar apresentando o pitch dessa empresa, mas agora com dados enriquecidos, né? Então, eu vou estar fazendo o pitch dessa empresa, a ideia para verificar se é possível, né, obter investidores, que inclusive teremos, eu acho que eu já devo ter falado na semana passada, ou não sei, que já está confirmado 2 pessoas da incubadora para assistir às apresentações. Então, temos duas meninas lá que já vão estar assistindo às apresentações aqui, tá? Então, assim, pode ser um elemento para vocês se desenvolverem até dentro da incubadora, né? Porque à medida que elas visualizam aqui, elas podem até estar fazendo um convite para vocês irem para lá já na hora, ou enfim, né? Elas vão caçar ideias aqui, né? Igual lá o Shark Tank, onde eu enviei lá o nosso. Enviei o link lá para vocês assistirem, né, no começo da disciplina, mas a gente vai fazer da mesma forma, praticamente, tá? Então, assim, a gente tem 3 dias ainda para falar do financeiro, né? E aí depois começa as apresentações, que é dia 5, tá? Então, não temos tanto tempo assim, né? E aí, só para vocês terem em mente e lembrarem dessas datas aqui, né? Lembrando que são 5 grupos para apresentar cada dia, tempo máximo, né, de fala é 10 minutos, igual a gente fez com o pitch, e aí eu tenho 5 minutos para caso as pessoas convidadas, enfim, que queiram falar, ou até vocês, né, que inclusive eu vou fazer um formulário, que eu mostrei que tem um formulário de avaliação que elas vão preencher, eu já estou programando um outro formulário para vocês darem notas entre vocês, tá? Então, vocês também vão avaliar, mas vão avaliar o quê? A apresentação, para vocês me ajudarem a dar nota, né? Só eu dar nota aqui, não, né? Então, vocês vão me ajudar a dar nota para os colegas de vocês também, tá? Então, aqui a gente já tem os links e tal, tá tudo certo. A princípio, tá tudo certo, já vinculado lá no Moodle, também os links, enfim, né? Tá tudo certinho. E o que eu vou fazer agora é brincar de sorteio. Então, aqui a gente tem a lista de todas, não, né? Porque eu tenho um colega que ele tá fazendo, mas eu sei que ele tá fazendo, mas ele não passou nem o nome da empresa, tá? Então, ele tá bem atrasadinho, mas eu sei que ele tá fazendo. Então, aqui a gente tem relacionado 14 empresas. Contudo, dessas 14 empresas, vocês viram que a gente tem 5, né? Então, dá 15. Programado para esse colega se ele for apresentar ou não. Aí, se ele for apresentar, ele vai ficar, obviamente, para o dia 19, tá? Então, vamos fazer aproveitar aqui, vamos fazer o sorteio. Eu vou jogar aqui o nome de todos os grupos. Aí, quem não está assistindo a aula, eu vou colocar lá no Moodle, que tem até um tópico lá da ordem das apresentações, e também vai estar aqui gravado, né? Então, se assistir a aula, vai saber quando que vai apresentar. E também eu vou colocar a listinha lá, ordenada de quando é que vai ser, né? Se vai ser no primeiro dia, se vai ser no segundo dia, enfim, tá? Então, tá todo mundo visualizando aqui, para ser idôneo o nosso sorteio? Tudo certo? Posso clicar, né? Aqui. Tudo bem. Então, vamos lá. Ó, cruza os dedos aí, né? Então, aí assim, ó. Ah, professora, e se eu quiser trocar meu colega, ou eu quero. Ah, eu terminei antes, eu já tô com ele pronto. Se eu quiser apresentar antes, daí eu já tô livre e tal, né? Bom, vocês que sabem, né? Vocês que vão decidir entre vocês, daí eu não tenho absolutamente nada a ver com isso, certo? Então, vamos lá. Vamos selecionar aqui 1, 2, 3, 4, 5.
1, 2, 3, 4. Então, tudo bem. Claro que depois eu vou fazer mais bonitinho, né? Mas então, dá para visualizar aí como é que ficou a ordem, né? A Beauty Soluções, Fire Sensors, tem o aplicativo de mercado móvel, o aluguel de motorhome e o meu serviço.com, são no dia 5. Então, essa galera que é do dia 5 já fica ligada aí, né? Que vai ter que adiantar um servicinho aí, né? Então, dia 5 vai ter que estar com o financeiro praticamente, né? Preciso do financeiro pronto para apresentar lá para os investidores, vamos dizer assim, né? Então, essa vai ser a ordem aqui, certo? Aí, no dia 12, tem a Parking Digital, o app Me Organize. Aí, eu não sei se tá certo esse nome aqui, porque eu não tive a entrega. Então, ficou meio confuso, que eu não sei exatamente o nome. Aí, no Canvas não tinha nome e no Pitch só falado. Então, aí, eu não sei como é que é a escrita, exato. Musicali, a quarta e a quinta do segundo dia é a de limpeza de carros. Aí, por último, a gente tem o app de cantinas, o software de advocacia, o box capilar e o app dos restaurantes. E aí temos aquele colega que talvez apareça por aqui para apresentar, ou talvez ele vai fazer prova de recuperação, né? Então, ele vai ter duas opções. Né? Então, assim, ou talvez tenha que fazer as duas coisas, né? Vai apresentar e vai fazer prova de recuperação. Vamos lá. Essa é a ordem, tá? E aí, quando a gente terminar aqui, eu coloco certinho, a ordem certinha, com essa tabelinha certinho, tudo certo lá no Moodle, tá? A Vitória gostou, né? Que ficou para ficou para o último dia, né? E a Mayra também deve ter gostado, né? Mas, então, fazer o quê? Né? Ó, se alguém quiser trocar, conversem entre vocês, tá? Eu aceito a troca, mas daí, assim, troquem entre vocês, daí me avisem que vai ser feita a troca, beleza? Então, acho que eu vou salvar aqui para não perder, né? Então, vamos começar com o falatório do financeiro, que é o que é importantíssimo, inclusive, né? Então, vou tentar falar. Assim, quem assistiu a videoaula, falou assim, mas de novo, a mesma coisa, mas a tentativa é fazer com que fique, sei lá, talvez mais claro alguma pergunta. Eu escuto. Você quer mesmo? Oi? Foi sem querer, desculpa. Tá. Então, assim, vamos lá. O que eu gostaria de frisar para vocês é que então você precisa meter o pé na porta aqui, né? Começar a desenvolver as planilhas. Claro, a gente fez descritivo até agora, né? Até agora que eu digo operacional, né? Tinha que fazer bastante descrição, mas agora a gente vai mexer com os números, né? Então, a gente vai ter cenários, 3 cenários que a gente vai precisar. Então, assim, eu já citei lá na videoaula que vocês precisam linkar as planilhas, né? Então, quando vocês conseguem criar, cada um vai fazer com a especificidade da sua empresa. Então, por isso que não tem um modelo específico, eu não divulgo ou não faço vocês usarem um modelo específico, porque é muito característica da sua empresa, tá? Então, é você que vai desenvolver da forma que você acha mais fácil de fazer a criação desses valores e desses cenários. Então, mas quais são as recomendações que eu faço inicialmente, né? Vocês pensarem que vocês têm que criar planilhas e pensar que vocês precisam entender qual que é o valor da unidade do seu produto, então vocês precisam entender e fazer a diversificação de valores específicos, por exemplo, do custo fixo. Eu preciso transformar esse custo fixo no valor que vai
caber dentro do meu valor da unidade que eu vou vender, né? Do produto que eu vou vender, uma unidade do meu produto que eu vou vender, qual que é o custo disso? Então, eu tenho que conseguir elencar o valor total e eu vou dividir e especificar quanto que isso vale em uma unidade, né? Para saber quanto é que eu tenho que cobrar por essa unidade. Então, eu preciso transformar os valores em unidades e eu preciso de valores. Isso eu digo porque pode ser que vocês façam valor cheio, mas daí chegar lá na outra conta vai falar, mas vai precisar do valor da unidade que eu não vou conseguir fazer essa conta. Pois é, então daí vai ter que ir vendo, né? Eu preciso de valores mensais, né? Porque algumas contas vocês precisam dizer valores mensais, e o DRE, que é a última coisa que a gente faz, e que é o fechamento, e onde vocês fazem a variação dos cenários, ele mostra se você vai ter lucro ou prejuízo, ele é anual. Então, assim, é óbvio que eu, sabendo as projeções mensais, eu vou ter o valor cheio do ano, tá? Então, obviamente, vocês vão fazer no Excel, vocês podem me anexar a planilha, mas vocês estão fazendo um relatório no Word, né? Como é que você vai fazer? Você vai colar todas essas planilhas aqui, né? Ou você está fazendo lá no LaTeX, acho que é o nome do programinha, pode fazer lá, né? Só que eu acho que você tem que colar também lá, no caso, né? Você vai ter que transformar por lá. Então, você vai ter que colar mais resumidamente os aspectos, porque você talvez não consiga colar todas as tabelas que está no Excel. Então, assim, você tem que fazer os cálculos no Excel, mas no relatório você talvez me anexe apenas valores globais, né? Então, à medida que você conseguir me mostrar, mas para você fazer cálculos das planilhas, se atentem a fazer essas especificações em relação a conseguir, né, descrever valores por unidade, e também pensar em valores mensais, claro, porque no começo, por exemplo, no primeiro mês de uma empresa, obviamente ela não vai ter um faturamento grande, então ela vai evoluindo durante os 12 meses, que é o que a gente vai fazer no primeiro ano de funcionamento. A gente vai fazer uma previsão de como vai ser esse primeiro ano de funcionamento. Então, esse primeiro ano de funcionamento vai ter variações mensais de venda, né? E aí vai chegar no valor anual, né? Então, assim, vocês precisam fazer planilhas mensais, né? Aí não conseguir chegar nos valores anuais. E aí isso vai, pense em formular uma criação de planilhas aí que elas possam ser vinculadas, né? Eu acredito que todo mundo saiba mexer no Excel, né? Se não sabe, era bom aprender, né? Então, ou faz da mão, enfim, joga na tabela, enfim, mas no Excel ajuda muito, né? Então, assim, porque aí você vai conseguir fazer as fórmulas e vincular para os outros cenários. Então, assim, você mudando um valor, vai mudar todos os outros. É muito mais fácil, né? Do que ficar sofrendo, mudando tudo de novo, né? Então, eu só vou recomendar novamente para quem está simulando que vai estar incubado, que use taxa de aluguel de R$100, tá? Da incubadora, beleza? Aqui, eu novamente vou citar que vocês devem usar os materiais complementares, né? Assistir a videoaula, principalmente do financeiro, né? Assistam. Ela é mais pesada, porque é mais denso o conteúdo, né? Mas o roteiro, o modelo do Sebrae para desenvolver o plano de negócios, ele auxilia bastante. E assim também como os meus slides auxiliam bastante, porque algumas informações contêm nos slides e também a forma que a gente vai desenvolvendo a rotina de videoaulas, o que facilita. O que eu também digo para vocês é que os meus slides, eles estão na mesma sequência que o roteiro do Sebrae. Apenas eu mudei, eles estão com os mesmos números, né? Então, você chega lá na parte financeira, os quadros, todos os elementos, eles estão relacionados em tópicos que tem números, como se fosse um sumário, né? Em números. Então, esses números, eu usei os mesmos números para ajudar aqui, né? Para construção, mas eu mudei um pouquinho a ordem. Como é que tá essa ordem, né? Essa ordem, ela tá listada aqui, ó,
tá? E por que que eu mudei a ordem? Porque eu preciso, e eu acho muito vago a construção de preço do plano do Sebrae. Então, eu alterei a ordem para ajudar vocês a construir um plano que tenha um preço mais específico para o seu produto, uma vez que o plano de negócios, a única coisa que você vai, se você for ler lá, ele fala assim, avalie o preço do seu concorrente, do seu fornecedor e quanto que o seu consumidor está disposto a pagar. Mas, para mim, especificar o preço de um produto, eu preciso muito mais do que isso, eu preciso saber todos os meus custos e quanto eu vou pagar de imposto, e aí jogar uma margem de lucro. Só depois de tudo isso, né? E comparar com o que o meu fornecedor tem. Então, assim, eu preciso de mais elementos para construir o preço do produto. Não só verificar quanto que a pessoa está disposta a pagar e quanto que meu concorrente vende. Se eu não conseguir pagar minhas despesas, eu vou vender o quê, né? Então, assim, eu preciso ter uma especificação de preços mais enriquecida. Então, é por isso que eu mudei essa ordem um pouquinho. E o que eu mudei a ordem? Olha só, o 2, o 3, o 4, o 5 eu mudei, trouxe ele para cá, tá? Aí eu mudei o 5 e o 7, basicamente, né? Então, eu joguei o 5 e o 7 para mais para frente, tá? Por que que existe essa necessidade, né, pela construção dos preços, mas também, como vocês podem ver aqui, ó, por exemplo, no item 5.2, eu preciso dos elementos, então, que são do 5.11 e do 5.12. E aqui no 5.4, preciso do 5.1, do 5.2 e do 5.3. Então, se eu não tiver tudo isso, ó, e o 5.2, eu preciso disso aqui. Então, assim, eu tenho que ir construindo tudo junto, ok? Tipo, porque eu preciso de todos os elementos para chegar no valor final. Então, assim, eu vou criando, porém, eu preciso de diversos elementos e itens que eu tenho que calcular para conseguir voltar e finalizar um dos itens, tá? Mas a sequência, a única coisa que eu mudei foi o item 5.7 e o 5.5, tá? Então, assim, mas aí, se vocês precisarem, vocês vão no manual do Sebrae e olham lá, é a mesma coisa, só mudei a ordem, tá? O número é igual. Beleza? Então, a gente vai ver todos esses itens a partir de agora, tá? Então, é tudo isso que vocês têm que fazer no financeiro, tá? Então, para construir tudo isso demora um certo tempo, né? Então, aqui a gente como eu já falei na videoaula, a única coisa que eu gostaria de citar aqui é que o que a gente tem que pensar é que custos estão relacionados diretamente à linha de produção, a como eu vou desenvolver as atividades dentro da produção, fazendo o meu produto, tá? E aí, o que são despesas variáveis? As despesas variáveis são relacionadas eu tenho propaganda, tenho que comprar café, tenho que comprar copo, para manter a minha estrutura, tá? Então, são despesas variáveis. Então, são despesas que não estão relacionadas diretamente com o meu produto em si. É óbvio que elas afetam meu orçamento em si, né? Mas na linha de produção ele não afeta diretamente o meu produto, tá? E aí, o que é investimento? Investimento, vocês já perceberam que você precisa de algum dinheiro, enfim, né, para estar desenvolvendo esse plano de negócio. Então, vocês estão investindo em alguma coisa. Ou, por exemplo, o investimento é colocar o dinheiro na poupança. Ou, por exemplo, é comprar equipamentos. Então, eu estou investindo na minha empresa. Ou estou comprando matéria-prima, ou estou fazendo empréstimo para adquirir um outro equipamento, ou vou fazer um consórcio. Então, assim, tem vários tipos de investimentos, né? Então, tudo isso não está ligado diretamente à produção em si, né? O que está sendo feito na linha é a margem que vai contribuir para a produção, mas não está diretamente vinculado à produção. Mas isso aqui é só para título de conhecimento, para vocês não se perderem, tá? Professora, lembra lá do capital social, né, que a gente tinha que preencher aquela planilhazinha, a tabelinha, que eu pedi para que todo mundo fizesse a tabelinha, né, que estava lá no sumário executivo, a maioria de vocês não fez a tabelinha, por mais que seja uma pessoa, eu falei que eu quero não, né,
Na verdade, todas as empresas, elas têm essa tabelinha no contrato social. Então, por isso que eu estou pedindo tabelinha, é uma obrigatoriedade praticamente, né? Então, e como é que é o valor da professora? A gente deu uma chutada no valor e tal, né? Qual que era o valor dos sócios, né? Então, aqui a gente vai descobrir qual que é o valor do capital social, ou seja, quanto é que eu vou ter que investir para começar a empresa, tá? E o capital social, ele é a soma desses três elementos, 5.1, 5.2 e 5.3. Então, aí vocês vão ter o valor real do capital social. Professora, mas a Ireli tem que ter um capital social mínimo de tal valor, né? 100 vezes o valor do salário mínimo atual. Pois é, se der abaixo desse valor, você vai manter o valor que é especificado por lei, né? Se der mais, você coloca mais, beleza? Então, o 5.1 quer dizer o quê? Investimentos fixos, né? E o que é investimento fixo? É aquilo que você compra e vai ser mantido, né? O que você precisa para começar a sua empresa, para abrir as portas dela, né? Que você vai ter que comprar máquina, né? O que você vai precisar para que ela comece a funcionar efetivamente. Você precisa de equipamentos, de móveis, de ferramentas, né? Você precisa saber a quantidade disso que você vai comprar, máquinas, utensílios, veículos. Professor, a gente acabou de ver isso no operacional, no plano operacional, o que a gente ia precisar, né? Pois é, que interessante, né? Eu falei que quem fizesse lá e verificasse os valores ia estar adiantando o processo aqui, né? Então, que você verificou que talvez você precise lá, né? Que você vai comprar imóveis, equipamentos, você fez o layout, né? Da sua empresa, ou ainda não fez, não vai fazer. À medida que você vai fazendo, você vai entender que isso é investimento fixo. Aí você vai verificar que você precisa comprar esses valores e você precisa verificar 3 fornecedores lá no operacional para identificar de onde você ia comprar, né, os seus principais produtos, né, claro que vocês não vão ficar, dependendo do que vocês vão fazer, não vão estar relacionando todos os 3 fornecedores, né, é do item principal de vocês, claro que quem tinha pouca coisa para comprar, né, e quem vai ter pouca coisa para comprar, é importante relacionar os valores, né, de pelo menos uns 3 fornecedores. Quando uma prefeitura vai fazer licitação, né, ou quando não precisa da licitação, normalmente ela pede orçamento de 3 lugares, para identificar de onde ela vai comprar. Então, é a mesma onda, tá? Então, aqui vocês vão transformar o que vocês entenderam que vocês precisam para iniciar a empresa, né? O que valor que vocês vão ter que desembolsar aí para iniciar, né? E aí vão transformar em valores. Então, isso vai dar o valor do investimento fixo, tá? Então, a soma total vai dar o valor do investimento fixo. Beleza? Então, investimento fixo, você vai relacionar e discriminar o que são os investimentos fixos, você vai comprar cada um desses elementos aí, o que você vai precisar, e aí vai relacionar valores. Lembrando que investimento fixo, o que você puder terceirizar, é muito melhor, porque quanto menos investimento fixo você tiver na sua empresa, mais, provavelmente, mais lucro você vai ter. Porque à medida que eu tenho muito dinheiro a desembolsar fixamente, todo mês, aquele mesmo valor, eu tenho uma dificuldade maior de devolutiva desse valor, né? Então, o que você conseguir terceirizar, atividades que você conseguir terceirizar, né? Ou conseguir comprar de forma mais barata através de leilões, enfim, né? É melhor, né? Inclusive, no começo, é interessante que você alugue e que você não construa um lugar para desenvolver as atividades, porque o valor de investimento é muito maior, né? Então, aqui são apenas algumas recomendações. Obviamente, tem que verificar o estado de conservação, qual que é o local, enfim, várias coisas, né? Que podem te auxiliar, mas... Então, aí, esse é o 5.1, tá? 5.1, investimento fixo. E eu tô falando rápido porque tem que ser rápido mesmo, tá? E se precisar voltar, assiste a aula, né? Tá? Então, e se precisar, dá um grito aí, porque eu tô vendo a tela aqui e eu não vejo se vocês falam no chat e se alguém quer falar, tá? Então, se alguém precisar tirar alguma dúvida, tem que falar aqui, que aí eu consigo visualizar, senão fica um pouquinho difícil, tá? Então,
O elemento 5.2, a gente vai fazer ele até uma determinada parte. Porque a gente precisa de outros elementos posteriores para conseguir completar o capital de giro, tá? Então, e o capital de giro, o que que é? Basicamente, é um montante que eu tenho que ter em cash, né? Para fazer com que a minha empresa gire. Ah, não tem a galera lá agora nesse momento que está com problema para ter o capital de giro, né? Vocês vão ver aqui que esse capital de giro, ele se faz necessário já em todos os momentos da empresa, né? Não é porque teve uma pandemia que eu fiquei 30 dias fechado, eu tinha que ter uma previsão desse capital de giro, pelo menos, para esses 30 dias, que normalmente é o que é a variação. Por exemplo, se você recebe apenas com cartão de crédito, o cartão de crédito vai te pagar só daqui a 30 dias. O cartão de débito você recebe na hora. Agora, o cartão de débito, o cartão de crédito, só daqui a 30 dias que a empresa do cartão vai te repassar o dinheiro. Então, nesses 30 dias, você tem que ter capital de giro, né? Você tem que financiar esses pagamentos que você tem dentro de 30 dias para se manter. Então, as atividades das empresas, ficar fechada um mês, né? Eu tenho 30 dias a receber ainda, né? Que as pessoas pagaram lá e eu ainda tenho para receber. Então, assim, essa questão de ficar um mês fechado e tá, que já está bambeando a perna ali, né? É um pouco complicado. Já estava difícil antes do Covid aparecer, tá? Não é por causa do Covid. Então, assim, existem muitas empresas que estão em situação difícil porque já estavam sendo geridas de forma que não estava conseguindo se manter anteriormente, né? Por causa do Covid, tá? Só piorou a situação, obviamente, tá? Então, o capital de giro, eu tenho que ter recursos para fazer a minha empresa funcionar normalmente. Então, é o montante de dinheiro que eu tenho para fazer ela funcionar. Então, desse montante de dinheiro que eu tenho, normalmente, o estoque é dinheiro, né? Então, eu tenho um estoque, eu tenho um caixa mínimo. Caixa mínimo é um valor necessário para me manter, né? Então, esse capital de giro, a gente precisa de dois elementos. A gente vai somar o estoque e a gente vai somar o caixa mínimo. Mas para mim ter o valor de estoque, eu preciso saber quanto que eu preciso ter em quantidade, qual que é o preço que o meu fornecedor me cobra por isso, né? Então, aí eu vou ter um total gasto, né? Quantidade que eu tenho e o preço que eu paguei. Aí eu vou ter esse montante de valor no estoque. Então, obviamente, né, tem algumas empresas aqui, por exemplo, as de aplicativo, que estoque que tem? Nenhum. Professora, não tem estoque? Pois é, não tem estoque. Beleza, estoque é zero, então o elemento A vai ser zero, tá? Agora, quem vai vender produto em si, né, vai precisar ter um estoque, né? Ou não vai ter estoque também. É você que vai determinar, porque como é que funciona isso? Vamos pensar assim, vamos pensar num carro, né? Você vai lá comprar o carro novo, aí você quer ter uns elementos lá, quer colocar som, quer colocar roda de não sei o quê, quer colocar vidro elétrico, quer colocar vários adicionais que você pode ir implementando no carro. A galera não tem no estoque, vai ter que pedir. Então, isso a gente chama, e daí vai ter que esperar, daqui 30 dias vai chegar o carro, por exemplo, né? Até eles montarem. Então, isso que a gente chama de eu ir lá na empresa e eu pedir o produto, e o produto só vai ficar pronto daqui a 30 dias, por exemplo, 60 dias, enfim, eu vou ter que esperar, a gente chama isso de produção puxada, onde eu, cliente, estou indo na empresa pedir, mas a empresa não tem, então ela me diz assim, ó, consigo te entregar daqui a tantos dias. Isso a gente chama de produção puxada, e eu não vou ter estoque, né? Então, você vai decidir se você vai ter estoque ou não. Agora, quando você vai ter uma produção empurrada, que é como se fosse no mercado, né? Então, eu tenho a prateleira do mercado lá, eu tenho uma produção empurrada, eu chego lá, eu posso pegar a hora que eu quiser. Então, aí eu tenho um estoque, uma quantidade grande, né, de itens e valor. Pense no mercado, qual é o valor de estoque que o mercado tem. É gigantesco, né? Então, tem que estimar quanto desses itens que vocês têm, por exemplo,
da galera lá do box capilar. Eu acho que vai ter alguma coisa em estoque, então vai ter que descrever lá condicionador, enfim, vai ter que descrever shampoo, enfim, toda a descrição de que vai ter no estoque e quantidades. E qual que é o valor disso? E aí vai fazer a multiplicação, vai dar o valor do seu estoque, né? Então, aí você vai conseguir o valor do seu estoque. Aí, quem tem um aplicativo, ou enfim, né, que tem uma especificidade que não tem estoque, que eu não deixo nada lá, só entrego depois de tantos dias que a pessoa pediu, aí é zero, né? Então, o elemento do 5.2, elemento A, é zero. Aí, a gente vai para o elemento B do 5.2. Então, o elemento B do 5.2, que é o caixa mínimo. Então, aqui a gente vai começar a verificar essa questão aí que eu falei do capital de giro das empresas ficarem tantos dias com valores a receber. Então, como que as vendas acontecem, né? Você, quando compra alguma coisa, eles te oferecem, você vai querer pagar à vista, vai querer pagar prazo? Você vai pagar prazo em quantas vezes? Então, aí você decide. Então, a empresa, ela tem uma forma de recebimento diversa, né? Então, assim, eu posso receber, aqui um exemplo, né? Você vai ter que pensar numa especificidade da sua empresa, né? Então, prazo médio de vendas. Então, quanto de percentual que eu vendo à vista? 20%. Ou seja, se é 20%, o número de dias que demora para mim receber é zero, né? Eu recebo na hora. Então, quando a pessoa compra em dinheiro ou compra no cartão de débito, eu ganho na hora. Então, eu tenho um prazo, né, médio de contas a receber zero aqui. Mas eu tenho pessoas que compram com um prazo, né, 45% dos meus clientes compram com um prazo de 30 dias para pagar. E isso quer dizer que dá uma média de, faça 45% vezes 30 dias, dá uma média de 13 dias e meio que eu demoro para receber. Tá? E aí eu tenho mais pessoas que compram com 30, umas pessoas, né, o restante das pessoas compram com 30% dos meus clientes compram com 60 dias para pagar, então multiplicando 30 vezes 60 dá 18 dias, em média. E aí, mais 5 pessoas que demoram 90 dias para me pagar. Então, dá mais 4,5 dias. Então, eu pensando nessa proporcionalidade, professora, mas como é que eu acho esse negócio aqui? Meu filho, por exemplo, um aplicativo, a pessoa vai pagar mensal, né? Se eu vou pagar mensal, normalmente um aplicativo, eu acredito que ou vai pagar em boleto, ou vai pagar por cartão de crédito. Cartão de débito, difícil aceitar. Mas se você aceitar débito e boleto, você vai receber, né, à vista, determinada porcentagem. Então, e se você vai receber no cartão de crédito, a pessoa vai pagar, que comprou, vai pagar pelo cartão de crédito. Você vai demorar 30 dias para receber. Então, se você só vende no cartão de crédito, o teu prazo médio de vendas é a prazo, 100%, com quantos dias? 30 dias? Ou aí você vai fazer a elencar ali, né? Que a pessoa tem que pagar em uma vez, ou ela consegue dividir, sei lá, vai dar R$10 do seu aplicativo que ela compra, e ela consegue dividir em 3 parcelas. Então, aí você vai elencar qual é a porcentagem que você vai receber, demorar para receber dessa pessoa que você vendeu o aplicativo. No caso aqui, a gente fez um exemplo, eu somando os valores dessa forma aqui, né? Chegou a 100% nesses elementos aqui, e aí deu a média, soma os dias aqui, deu um prazo médio que eu demoro para receber dos meus clientes, das vendas que eu estou fazendo, 36 dias. E o que eu falei anteriormente, né? Se eu sei que eu tenho 36 dias, né, que eu demoro para receber dos meus clientes, tá na hora de eu me ligar que eu vou ficar com o meu caixa em alguns dias descoberto, né? E eu preciso ter dinheiro para me manter, porque eu tenho contas a pagar. E é o que eu preciso identificar. Dos meus fornecedores que eu compro, né? Eu também sou um cliente de alguém, então eu também compro de que forma?
eu compro à vista, eu compro a prazo. Aqui a gente tem um exemplo onde compra 50% à vista e 50% a prazo. Então, aí demora 30 dias para que eu pague isso. Então, vocês já perceberam lá que eu tenho 36 dias que eu demoro para receber, e aqui eu tenho um prazo médio, né, fazendo essa média aqui, eu tenho um prazo médio de 15 dias que eu tenho que pagar. Então, já perceberam que dá uma diferença aqui, né? Eu preciso de dinheiro nesses dias para conseguir estar funcionando, porque eu demoro 15 dias para pagar, mas o meu cliente demora 36 dias. Então, vocês vão simular aqui, estimar como é que vocês receberiam. Aqui a gente vai trabalhar muito com estimativa. Professora, mas eu não tenho muita noção, né, de estimar, né? Você vai ter que buscar dados, né, pesquisar se tem algum parâmetro para você fazer comparações mais reais possíveis, né? Não adianta chutar valores que não tem absolutamente nada a ver, que são irreais, aí você não vai conseguir chegar a valores possíveis. Algo que eu quero citar também aqui é que, professora, eu estou vendo que a minha ideia, eu achei que ia ser boa e tal, mas à medida que eu estou evoluindo aqui, eu estou vendo que vai ser inviável. Ok, você está evoluindo e está entendendo que isso vai ser inviável. Eu não pedi para a ideia ser viável no começo, eu pedi para vocês terem uma ideia, lembra? Né? E aí, dessa ideia, vocês estão pesquisando para ver se realmente será possível a abertura de um negócio ou não. A intenção da nossa aula é fazer o quê? Fazer com que vocês aprendam a fazer um plano de negócio e que, se vocês fossem realmente, efetivamente, abrir essa empresa, sem fazer um plano que vocês estão fazendo agora, vocês iam quebrar a cara. Então, vocês né, se for o caso, vocês iam quebrar a cara se essa ideia for inviável. Então, é extremamente importante fazer o plano, porque vocês vão entender que se vocês não tivessem feito, né, vocês poderiam ter problemas, né, poderiam ir à falência já no primeiro mês, ou não iam conseguir nem abrir. Ou aí se joga lá e começa a fazer, e gasta todo o dinheiro, e no final das contas não dá certo. Então, a intenção da disciplina não é que a ideia seja viável, tá? Então, eu quero que vocês fiquem extremamente tranquilos em relação a isso. Não há problema se a ideia se tornar inviável no final, à medida que vocês vão evoluindo e vão somando dados aqui. O interessante é que vocês estão coletando dados para descobrir se isso vai ser efetivamente interessante ou não, né? Se vai ser possível, se vai ser viável ou não. Mas se vocês não tivessem construído, vocês não iam descobrir. E a intenção daqui, da disciplina, é fazer com que vocês aprendam a descobrir isso, tá? Se vocês precisarem fazer isso de novo, vocês vão saber, tá? É essa a intenção. Então, tranquilidade em relação à viabilidade, tá? Se não for viável, não tem problema. Ótimo que você descobriu que isso não é viável, né? Também. E ótimo se for viável também, não tem problema nenhum, né? A intenção é aprendizado, tá? Por mais que tenha as pessoas vindo assistir, não tem problema nenhum, aqui é aprendizado, tá? Então, vou voltar no elemento, né, aqui, que a gente tá vendo, fazendo só essa observação, que é extremamente importante, né? Então, no caixa mínimo, a gente viu ali quanto que eu demoro para receber dos meus clientes e quanto que eu demoro para pagar os meus fornecedores, beleza? E aí, se eu tenho estoque, eu tenho que pensar também num prazo que essas matérias-primas, as mercadorias, né, no meu estoque, elas permanecem nesse estoque. Quanto tempo demora para mim pedir lá do meu fornecedor até que eu venda? Por que isso? Porque eu preciso entender quanto tempo que esse dinheiro fica parado, né? Então, eu fiz um estudo dos meus fornecedores, lembra aqui, ó, na análise de mercado, aí que vocês estão fazendo, inclusive, o estudo dos fornecedores, e aí lá vocês vão ter vão verificar lá qual que é o prazo de entrega dele, né? Então, quanto tempo demora para mim pedir, quanto tempo demora para chegar. Então, até que eu faço o pedido, até que eu vendo. Então, porque normalmente isso está vinculado ao quê, né? Eu tenho que pagar à vista, e aí vem o produto, ou eu tenho que pagar a prazo. Mas eu preciso entender também quanto tempo que demora, né, nesse transporte, até que eu peça e até que eu venda,
né? Porque esse dinheiro fica parado, não entra no meu caixa. Então, eu preciso entender qual que é a minha necessidade média de estoque. Então, aqui é estimativa, tá? Então, por que é importante lá o estudo do fornecedor? Isso vai fazer com que você entenda quanto tempo demora para ele te entregar. Então, você sabe quanto tempo demora à medida que você pede, quanto tempo demora para você vender, uma estimativa de quando eu tenho no estoque, quanto tempo demora para vender. Aqui, a gente chama de estimativa, como uma palavra bonita, né? Eu posso chamar de chute, entendeu? Então, eu posso chutar que na minha média de estoques, esse produto fica em torno de 5 dias. É realmente isso, tá? Vocês vão ter que estimar mais ou menos, mas tendo um padrão e conseguindo visualizar através lá daquela análise de mercado quanto tempo mais ou menos demora até que você pede, né? Prazo de entrega até que você venda. Então, aí você vai estimar, a partir daquele estudo anterior lá, você vai estimar aqui o número de dias que esse produto fica no teu estoque, à medida que eu peço, à medida que eu vendo para o meu cliente. Aqui, então, um exemplo de estimagem, né, feita essa estimativa de 5 dias, tá? Então, aqui, esse exemplo eu vou pular, porque está na videoaula, tá? Não há tanta necessidade de visualizar, é mais específico. Se quiser assistir, vai lá dar uma olhadinha, mas é só para complementar o que eu acabei de falar, tá? E aí, a gente tem elementos, ó, tá vendo que dentro do B, a gente tá indo no B1, B2, B3, a gente tá no B4, tá? Então, no B, a gente tem 4 elementos aqui, e a gente tem mais elementos, tá? Mas a gente tá no B4 agora. E para mim fazer o B4, eu preciso do item B1, B2 e B3, tá? Então, para vocês conseguirem se localizar, vocês precisam ir evoluindo para chegar nos valores, tá? Então, eu tenho um número de dias que eu encontrei lá de 36 dias, que eu demoro, né, para receber dos meus clientes. No meu estoque, eu estimei lá que fica 5 dias, professor, eu não tenho estoque, então não fica nenhum dia, ou seja, né, fica 0 dias, então não tem no item B3 para você, se você não tem estoque. Aí soma o 1 e o 2, vai dar o número de dias aqui, tá? Desculpa. E aí, a gente tem ainda que a gente verificou quanto tempo demora para que eu pague minhas contas com o meu fornecedor, que era 15 dias, né? Então, dá um subtotal aí de 15 dias. E aí, o que eu faço, né? Pego o subitem total 1 menos o, né? 41 dias deu aqui, menos 15 dias, então eu tenho 26 dias que eu preciso ter dinheiro para cobrir os meus gastos e cobrir, financiar os meus clientes, no caso, né? Porque eu fico com esse estoque descoberto, né? Eu fico com esse valor que não entra, né? 26 dias. Então, eu preciso ter dinheiro em caixa para me sustentar durante 26 dias. Então, aqui a gente vai descobrir quantos dias eu tenho de dias descobertos, que eu preciso injetar dinheiro para minha empresa ficar funcionando, tá? Então, aqui a gente vai descobrir a quantidade de dias. Isso vai ser o que a gente chama de necessidade líquida de capital de giro em dias. Então, a gente primeiro vai descobrir em dias, tá? A gente chegou aqui nos dias, show. E aí, o que a gente vai ter que fazer? Dar uma paradinha quando você descobre os 26 dias. Descobriu os 26 dias, show de bola, vamos ter que ir para frente, tá? Por que a gente vai ter que ir para frente? Porque eu consigo identificar meu caixa mínimo apenas quando eu tiver várias outras informações. E aí eu consigo transformar esses 20 dias em valores. Só que para mim transformar em valores, eu preciso fazer mais contas, tá? Que são essas contas que estão relacionadas aqui. Então, eu preciso fazer o quadro 5.11, eu preciso fazer o 5.12, mas o 5.12 a gente já vai fazer no 5.7. Então, é igual, tá? Então, assim, eu conseguindo chegar no 5.7, eu já vou ter esse valor, tá? E aí eu vou conseguir transformar isso em valores, certo? Então, por isso que a gente vai deixar stand-by aqui, e as telinhas que a gente vai precisar fazer estão relacionadas aqui para conseguir voltar.
e aí entender. Lá para frente a gente faz novamente essa demonstração aqui em relação ao fechamento do caixa mínimo, transformando então os 26 dias em valores. Mas então até aqui vocês encontraram os dias, aí deixa stand-by, porque a gente vai seguir aqui buscando outras informações, tá? Então, para conseguir chegar no caixa mínimo, eu preciso dessas diversas informações, né? E vocês lembram lá que o item 5.2 precisa do elemento A e do elemento B, que é o caixa mínimo, né? E o caixa mínimo é esse aqui que eu vou ter que deixar em stand-by para conseguir o valor, né? Então, e o 5.2 eu preciso das duas informações. Então, se a gente não tiver as informações, a gente não consegue completar o quadro 5.2. Então, a gente vai ter que evoluir e depois retornar para cá para completar os valores, certo? Então, em relação ao 5, o quadro 5.2, a gente viu em relação ao estoque, né? Quem tiver estoque já consegue identificar. E o do caixa mínimo, a gente chegou na quantidade de dias. E aí, a gente vai evoluir agora para identificar em valores, tá? E aí, retorna para cá para conseguir preencher essa planilha. Beleza? Então, eu vou indo aqui, lembra lá, que para constituir o capital social, a gente precisa do elemento 5.1, do 5.2 e do 5.3. E aí, a gente vai chegar no valor do capital social, tá? Que vai ser o capital inicial para começar esse negócio, né? Então, a gente precisa ter investimentos pré-operacionais. E o que são investimentos pré-operacionais? Esses investimentos pré-operacionais estão ligados ao que? A questões que eu preciso fazer antes de começar as operações, né? Antes de começar a realmente as máquinas ligarem na tomada lá e começarem a desenvolver o nosso produto. Então, eu tenho despesas de legalização e quais são os valores. Aqui eu trago algumas referências para vocês em relação a custo para abertura e legalização de uma empresa. Então, essa legalização dessa empresa, ela tem uma variação, né, que ela tem na junta comercial, você paga uma taxa em relação a mais ou menos uns R$100 na junta comercial, e nos alvarás, vigilância, bombeiro, enfim, né, R$500, mais ou menos, as taxas que você paga para conseguir abrir, tá? Então, despesas de legalização em relação à taxa são essas. Porém, eu preciso, né, ter um contador, ter uma contabilidade para abrir essa empresa. E todos os meses eu vou ter a contabilidade para pagar, tá? Então, normalmente, o valor da contabilidade, eles vão cobrar para abrir a empresa, porque o trabalho já vai ser grande na abertura da empresa, mas eles vão evoluir, vão manter esse valor mensalmente. Então, esse valor de mais ou menos R$800, vocês vão manter também, né, porque aí é numa outra continha, mas para a abertura da empresa, esse valor da contabilidade, ele entra ali como despesas de legalização. Então, se a gente somar aqui, dá uns R$1.400, o que eu inseri aqui, tá? Despesas de legalização. Aí, professora, né, eu vou fazer obra, eu vou ter que fazer umas reformas aqui, então, quanto é que você vai gastar para fazer as reformas nesse local? Tá? E aí você vai ter propaganda, então você vai ter que divulgar que você está começando esse negócio. Então, qual vai ser o valor para você dar o start aí, né? Ou você vai precisar fazer curso, treinamento para as pessoas, ou outros tipos de despesa que você vai precisar ter em relação à abertura, tá? Então, investimentos pré-operacionais, aí soma um valorzinho aí, vai dar um investimento total que você teve para pré-operacionalizar isso, tá? Aqui eu citei na aula, não vem ao caso, né, na videoaula, que são os documentos que precisam para a abertura de uma empresa, tá? Então, a gente consegue aqui, ó, para conseguir verificar qual é o investimento total que a gente tem na empresa, que é o item 5.4, o item 5.4 é a soma do item 5.1, do 5.2, do 5.3. O professor está invertido esse negócio aí do 5.2, 5.3, sim, porque eu estava brincando de fazer as inversões e ficou assim, tá? Mas o que interessa é o conteúdo e tá fora de ordem, mas tá dentro do padrão, entendeu?
Então, são esses 3 elementos que vai dar um investimento total, né? E o que é investimento total? É o valor do capital social. Então, você vai somar o 5.1, 5.2, 5.3, vai dar o valor do teu investimento total. E aí, você precisa disso para começar a empresa, né? E aí vai ser o valor do seu capital social. E aí, aqui tá junto, né? Mas eu sempre digo, pula uma linha aqui, ó, até eu acho que eu colei aqui junto, né? Pula uma linha aqui, ó, e aí lembra lá embaixo que vocês colocaram da onde que ia vir esse dinheiro, qual que era a fonte de recurso desse total do capital social. A fonte de recurso é próprio, de terceiros, como é que é, né? Daí relaciona embaixo ali da onde que vai vir esse dinheiro aí para esse investimento total que vocês estão fazendo. Acho que aqui é show de bola até aqui, tá? Então, até aqui, até esse elemento de investimento total, até mais tranquilo de fazer, né? Tudo bem por aqui? Tudo certo? É claro, né? Que fazendo é diferente de estar vendo apenas, né? Enquanto a gente está só falando aqui, na hora que vai fazer efetivamente somar valores ali, aí às vezes pode dar uma confundida. Se vocês estiverem fazendo e dá uma confundida, dá um alô para a professora, né? Então, assim, que eu Oi, voltei. Você viu, Daniel? Me ajuda aí. Faz uma vaquinha para mim. Tô cortando a internet e oscilou. Caiu, voltou. Mas enfim, eu espero que fique gravado, né? Enfim, tá tudo bem? Tá tudo certo agora? Beleza. Então tá. Bom, o que eu tinha, né, previsão de falar a respeito do financeiro era até aqui, tá? Então eu gostaria que, à medida que vocês fossem fazendo, evoluindo, né, na próxima aula a gente já vê mais uma outra etapa aqui, outro elemento para conseguir fazer as atividades. Claro que quem conseguir evoluir mais, melhor ainda, né? As aulas lá, elas ajudam também. Aqui eu realmente no financeiro vou ter que repetir bastante do que tá lá, porque não tem outro jeito, né? Não tem como eu cortar elementos aqui, basicamente. Então, é denso a partir desse momento que começa a trabalhar com valores, tá? E aí, assim, se alguém tiver alguma dúvida, fique à vontade. Se alguém quiser fazer pré-aluno agora também, fique à vontade, né? Ó, claro que aula, eu consegui falar mais rápido do que normalmente, eu acho, né? Então, sobrou um tempinho aí, né? Então, assim, esse tempinho aí, eu digo sempre que se você tá aqui na aula, então aproveita
e vai lá conseguir fazer mais um pedacinho aí do nosso plano de negócio, né? Que vai ser mais interessante. E se você tiver dúvida, fica por aqui, né? E pede, né? Enfim. Às vezes a dúvida sua é a dúvida do colega, né? Então é interessante compartilhar, mas também se você não quiser compartilhar, pedir individual, tranquilo, show de bola, tá? Eu vou finalizar a gravação